Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês hoje o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 20, onde nós lemos o seguinte: Portanto o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fique irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu uma vez que tinha a ousadia de falar ao Senhor: permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja 10, apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou à sua tenda. Então nós vemos que se houver 10 justos apenas numa cidade, Deus poupa essa cidade por causa desses 10 justos. E o segundo texto que eu quero ver com vocês é 1 Coríntios, no capítulo 7. A partir do versículo 10 pode ser. 1 Coríntios 7, 10. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa crente, pela esposa cristã. E a esposa descrente é santificada pelo marido cristão, pelo marido crente. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus os chamou para viver em paz. Então nós temos dois textos que nos mostram como é importante nós seguirmos o temor do Senhor, a justiça de Deus. Nós sermos pessoas da verdade, pessoas de bom senso, pessoas que seguem a lei de Deus, pessoas justas. Quando a Bíblia diz justo, no Antigo Testamento é uma pessoa justa mesmo, é uma pessoa que procura
andar seguindo as leis do Senhor, obedecendo, sendo justo para com todos, não fazendo acepção de pessoas, e aquilo que é errado para um é errado para todos, aquilo que é certo para um é certo para todos. E assim, essa pessoa, ela pode fazer com que Deus poupe uma cidade inteira e que Deus santifique uma outra pessoa. Então, no casamento, se você é cristão e a tua esposa não é cristã, você, ou através de você, você abençoa ela é santificada através de você. Se você é uma mulher cristã e seu marido não é uma pessoa cristã, ele é abençoado e santificado por tua causa. Você santifica teu marido. E o texto de Coríntios diz que por isso nossos filhos são santos, ou seja, são separados por Deus e para Deus, para Ele mesmo. Então é muito importante nós sabermos que nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade de andarmos segundo o temor do Senhor, segundo a lei de Deus, obedecendo, praticando tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo deixou como revelação e que o Espírito Santo coloca na nossa mente, nos lembrando e nos convencendo a andarmos nesses caminhos. Porque através de nós pode ser que muitas pessoas sejam poupadas da ira divina, da justiça de Deus, simplesmente pela nossa presença em determinado local, em determinada geografia, ou unidos com alguma pessoa, unidos como cônjuge. Assim, se nós saímos, a bênção de Deus sairá conosco. Então, onde quer que você esteja, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa da paz, do amor, seja uma pessoa do Evangelho, seja uma pessoa de Deus, porque você é um luzeiro. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Essa é a nossa função. Amém.